Olá, eu sou a Andrea Vitorassi, sou a coordenadora do Observatório Goiano de Direitos Humanos e hoje estamos aqui para colocar em prática um projeto de conversar com os candidatos à Prefeitura de Goiânia e descobrir o que eles têm a nos dizer sobre direitos humanos. Cada um dos candidatos terá 3 minutos para responder 3 perguntas, todas relacionadas aos direitos humanos e apresentadas a eles no momento da entrevista. Uma coisa importante a ser dito é que a nossa política de drogas não será uma política de polícia, e sim uma política de saúde. Nós, como vamos querer investir no SUS, hoje ele está subfinanciado, a gente vai ter condições de ter ambulatórios de rua, por exemplo, para os dependentes químicos que são moradores de rua. E nós somos contra o encarceramento, então nós não vamos defender os manicômios. Aliás, eu participo de movimento contra, manicômios. Então o nosso investimento será no Centro de Atendimentos Psicossociais, os CAPs, que hoje também estão subfinanciados. Qual é a proposta? A proposta é tratar, da questão mental, levando em consideração as políticas, aquilo que há de mais avançado em políticas públicas na área de saúde e também em defesa da humanidade desses indivíduos. Aliás, eu que sou sociólogo, eu não posso deixar nunca de esquecer que o tema da saúde mental, ele não está, muitas vezes ele é focado no indivíduo, mas ele é um problema que muitas vezes envolve a própria família, né? Há um elemento social aí na questão psicossocial que precisa ser levado em consideração. E é por isso que os CAPs são importantes. Mas também há casos específicos, mais extremos, que muitas vezes a sociedade exige o encarceramento. Mesmo nesses casos eu sou contra. O que nós vamos propor para esses casos mais extremos, né, com relação à saúde mental? Nós vamos continuar investindo, ampliar os investimentos e no caso aqui de Goiânia vamos de fato efetivar a criação das casas terapêuticas, porque elas conseguem colaborar demais com as famílias. Elas conseguem fazer com que esse indivíduo que precisa durante um tempo ficar afastado da família, mas sem ficar distante da sociabilidade com a própria família e o grupo social no qual ele está inserido. Então, a gente precisa ter esse respeito e essa consideração para com as pessoas, tanto os dependentes químicos, como também aqueles que sofrem de distúrbios mentais. Levando em consideração sempre esse elemento, né? A questão da saúde mental não é uma questão que, apesar de estar especificada em um único indivíduo, ela não é apenas daquele indivíduo, ela envolve toda a família. E isso tem que ser levado em consideração na implementação de políticas públicas. Só vamos ter dinheiro para fazer isso se a gente conseguir romper um esquema que se tem hoje na prefeitura, que é de comprar serviços privados. A prefeitura compra serviços privados na área da saúde de forma exagerada do meu ponto de vista. Isso acaba drenando dinheiro para a iniciativa privada e dificultando o financiamento do Sistema Único de Saúde. Nessa perspectiva, nós vamos evitar ao máximo as terceirizações, somos contra a OS, não terá OS no nosso governo. Por quê? Porque todo recurso que vier será 100% investido no SUS, no Sistema Único de Saúde. Gente, o papel do prefeito não é a repressão. Se alguém está dizendo aí que é possível transformar a Guarda Municipal numa PM, está mentindo, é inconstitucional. Nós somos contra a militarização da Guarda Municipal. O papel da Guarda Municipal é de prevenção e também de defesa patrimonial. Então o que nós temos que fazer é, primeiro, tornar a Guarda Municipal mais apta a atuar nessa questão da prevenção. Nós temos que equipar, garantir que esses trabalhadores da Guarda Municipal tenham condições de trabalhar. Por quê? Porque nós vamos mudar a relação, com aquilo que se chama muito aí de jovem infrator, que são aqueles que estão, em situação de risco. A nossa proposta é, antes da sociedade cobrar desses jovens, desses indivíduos, alguma atitude cidadã, é importante que a sociedade dê condições, dignas para que eles tenham uma vida, efetiva. E o que nós vamos fazer nessa perspectiva? Primeiro, esse é um compromisso que eu tenho com as mães da periferia. Nós vamos parar de encarcerar excessivamente os nossos jovens da periferia. Afinal de contas, esse é um grupo social, e se a gente pegar aqui 5 características: jovem, homem, negro, morador da periferia, pobre, esse indivíduo com essas 5 características tem sido exterminado no nosso país. Às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, mas olha, eu vou te dar um dado. Cerca de 70% desse grupo social que eu acabei de descrever são assassinados, são mortos de forma violenta.
ou seja, não chegam nem à vida adulta. Então tem um problema a ser superado aí. A repressão não tem resolvido. Então nós vamos, por exemplo, criar cooperativas de trabalhadores nessa cidade. Nós vamos, inclusive, ressignificar a relação hoje da prefeitura com a sociedade civil. Nós não vamos priorizar a relação, por exemplo, com os grandes empreendedores, com os grandes grupos empresariais. A nossa relação vai ser com os micro, pequenos e médios empreendedores. Além disso, nós vamos fazer parceria com as universidades. Por exemplo, aqui com a UFG, em relação às incubadoras, por exemplo, para fazer incubadoras de cooperativa. Ao invés da prefeitura disponibilizar em um único edital para uma grande empresa uma prestação de serviço, a gente pode dividir isso nas regiões da cidade e oferecer para as cooperativas. Eu tenho o compromisso de organizar várias cooperativas só com os jovens infratores, que eu acho um termo horrível, né, de se dizer, mas é esse que você conhece, que muitas vezes é criminalizado, mas esse indivíduo é uma das principais vítimas, inclusive, da violência. Então, assim, uma cooperativa de trabalhadores jovens, enfim, que estão numa situação de risco, é um dos elementos que pode possibilitar uma melhoria na própria relação na qual eles estão inseridos. Mas é preciso também começar a pensar nesse indivíduo desde criança. Hoje há um déficit enorme de vagas, falta vaga hoje nas creches, no CMEIs. Então nós vamos, esse é o compromisso, zerar o déficit de vagas hoje, que é assim, enorme. Mães da periferia muitas vezes têm dificuldade em trabalhar porque não têm onde deixar suas crianças. Então, educação infantil é prerrogativa do prefeito e ele tem que cumprir com esse papel. Bem, quem me conhece sabe que eu tenho uma militância já longa em defesa da vida dos jovens. E nós vamos ter um compromisso, como eu já disse, assumido com as mães da periferia, de interromper ao máximo possível o encarceramento dos jovens. E eu sei que tem juízes na cidade, não são todos, mas alguns, que acham que tem que ter mais vaga ainda, né, para prender esses jovens. Gente, o encarceramento, a repressão, tem mostrado que não resolve o problema. Por exemplo, no combate às drogas, o consumo de maconha é o mesmo desde os anos 70. Então vamos pensar uma coisa diferente. Eu tenho me municiado das pesquisas, né, por exemplo, aqui da UFG com relação a esses temas. E nós vamos organizar as cooperativas na cidade, muitas delas para as juventudes, né? Nós vamos popularizar a cultura na cidade. Eu já tenho um acordo com os produtores culturais que estão nos apoiando de organizarmos editais específicos para a popularização da cultura nas periferias. Por que isso é importante? Porque nós temos que garantir um espaço agradável, até mesmo nas periferias, para as pessoas viverem. Um dos elementos mais importantes de combate à violência em termos de prevenção é a garantia por parte do poder público que os espaços públicos sejam ocupáveis pela população. Quanto mais gente na rua, menos violência e criminalidade. Então nós temos que garantir que as praças estejam bem ocupadas. E para isso elas têm que estar adequadas. Nós vamos fazer uma agenda nas periferias com a sociedade civil, principalmente com as associações de bairro, para ter uma agenda cotidiana de atividades de cultura, esporte e lazer. Não é? Fazer parcerias com as nossas escolas. Né? A prerrogativa do prefeito é cuidar da educação infantil e primária. Então, nós vamos aproveitar essas estruturas para fazer com que a sociedade civil participe, a comunidade participe e torne esses espaços agradáveis também para as nossas juventudes. Então, nós temos que investir em uma série de alternativas que possibilitem vida digna para os nossos jovens. E o mais importante desse ponto, nós vamos reestruturar os conselhos tutelares. Hoje os conselhos estão sucateados, os conselheiros estão distantes da Paço Municipal, não tem estrutura para de fato trabalhar. E, gente, os conselhos podem ser a porta de entrada para a implementação de programas e projetos sociais para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Nós podemos, a partir do Conselho Tutelar, fazer com que se expanda as políticas sociais para as famílias, como por exemplo a saúde da família, que é super importante, começando com as crianças e alcançando os pais dessas crianças. Então, nós temos que ter estratégias adequadas para de fato implementar políticas sociais, que para nós não é despesa, e sim investimento. Agradecemos a presença do candidato Flávio. Flávio, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso, né? Estou sempre à disposição. E pedir para as pessoas que acreditam numa sociedade melhor que se juntem a nós no movimento Se a Cidade Fosse Nossa.
votem nos 50 para prefeito, para vereadores e vamos juntos mudar essa cidade. O Observatório Goiano de Direitos Humanos agradece o candidato Flávio pela presença, pela participação e em breve conversaremos com outros candidatos. Aguardem.